Olá, hoje estarei gravando um vídeo aqui sobre o plugin do Proelétrica dentro do Revit. Para início, precisamos instalar o nosso plugin para ele aparecer dentro do Revit, vindo aqui no seu portal do usuário, colocando seu login e sua senha. Acessando aqui a parte da Proelétrica, vindo aqui na parte de downloads, você tem aqui a instalação do plugin para o Revit. Baixando aqui. Com este arquivo zip, vamos ter que descompactar ele. Indo aqui em extrair tudo. Extrair. E aqui está o instalador do nosso plugin. Clicando duas vezes nele, ele irá abrir a tela do Proelétrica e clicamos em instalar. Após isso, ele dará como completo. E agora, abrindo nosso Revit, ele irá abrir uma nova aba. Eu vou abrir aqui um novo qualquer. Podemos ver aqui que a nova aba do Proelétrica foi criada com todas as ferramentas. Para utilizar, sempre lembre de estar com o Radlock na sua máquina. Após a instalação do plugin, você deverá instalar o template do Proelétrica. Vindo aqui em Utilitários Gerais novamente, em Baixar o plugin ou template Proelétrica atualizado. Vemos aqui em Baixar template atualizado, fechar. Ele vai abrir um navegador, vamos fazer o download. Esperar ele. Pronto, voltamos aqui para o Revit. Ele pergunta se o navegador abriu, se eu cliquei em fazer o download e se ele já terminou o download. Pronto, ele está baixado, o template. Agora voltando aqui, estarei aqui na parte de downloads, inserindo aqui o template. E estarei extraindo tudo como fizemos a parte do plugin. E aqui está o nosso template do Proelétrica. Vamos aqui abrir ele, fechar esse aqui, em abrir, vamos localizar ele na área de trabalho. Template PPIC. Abrir. E aqui estará o nosso template do Proelétrica. Como já tenho uma arquitetura feita, eu vou estar agora inserindo a arquitetura dentro do nosso projeto. Vindo aqui, abrindo a planta de piso térreo, eu vou abrir a nossa arquitetura feita. Então, aqui na área de trabalho, ele está aqui em arquitetura. A arquitetura aqui está realizada. Só precisamos conferir algumas coisas. Em qual unidade ele está sendo dimensionado para manter os mesmos padrões nos dois arquivos Revit. Apertando a tecla UN, você abre as unidades do projeto e só confere se todos estão em metros ou na mesma que você preferirá utilizar dentro do nosso template. Em OK, voltamos aqui, clicamos novamente em UN e vemos que aqui distância está em centímetros, podemos colocar em metros. E pronto, todas as unidades estão iguais. Outra conferência que podemos realizar dentro do Revit
são os níveis. Vindo aqui, podendo no 3D, podemos ver que o nível 1 está no 0 e o nível 2 está a 4 metros. Então, viemos aqui no nosso template, na parte ferramenta do Proelétrica, utilitários gerais novamente, em criar ou editar nível de pavimento. Vindo aqui, podemos colocar este térreo como 0, mesmo que a nossa arquitetura, com pé direito de 4 metros. Aplicar. Voltamos aqui novamente. Utilitários gerais, criar editar pavimento. Eu vou editar este aqui para a cota 4 e o pé direito de 4 novamente. Aplicar. E agora sim, podemos inserir a nossa arquitetura no nosso template. Arquitetura, selecionar todos. Aqui no 3D, vou adicionar o teto. E voltando aqui com Ctrl V. A nossa arquitetura já estará inserida no nosso template. Com a nossa arquitetura inserida, podemos fechar o arquivo da arquitetura e essa página inicial deixando apenas a planta de piso térreo. Para podermos modificar a disciplina, temos que liberar que no nosso modelo de vista seja possível alterar essa disciplina. Vindo aqui, alterar modelo de vista, apenas desselecionando esse quadrado da disciplina em aplicar. Agora podemos alterar a disciplina do nosso projeto, podendo assim observar a arquitetura ou também na parte do 3D, para posteriormente, quando for inserida as simbologias, podermos ver como ficou comparando com a arquitetura, podendo ver aonde foi inserida e tudo mais. Voltando aqui para a nossa planta de piso térreo, vou voltar para a disciplina elétrica para podermos começar a utilizar o nosso plugin do Proelétrica. Primeiramente, podemos vir aqui a parte de inserção de indicação, que faremos o nosso cálculo luminotécnico através do método de lumens. Podemos tanto por spaces, se no meu projeto já estiver definido os spaces, como aqui não está, utilizarei esse outro, que é o cálculo luminotécnico retangular. Ele pergunta se aqui não estão girados os ambientes. E vindo aqui embaixo, podemos observar que o primeiro canto do ambiente é o que ele pede. Então, vamos vir aqui e selecionar o primeiro canto. Aí ele pede o canto oposto do nosso ambiente. Selecionando aqui, ele irá nos abrir uma janela com todas as simbologias das nossas luminárias. Vou selecionar esse ponto de luz mesmo, em OK. Ele fala aqui que essa luminária não possui um parâmetro de fluxo luminoso, ou seja, nós mesmos teremos que determinar. Podemos vir aqui também o nome do ambiente, vamos colocar como quarto. Determinamos o fluxo luminoso dessa luminária, colocaremos como talvez 7000. E aqui também o nível de iluminação lux. Através da norma podemos determinar. Como se trata de uma residência e um quarto, podemos ir aqui na norma, conferir a norma na classe, podemos ir aqui na parte de residências e estar escolhendo aqui o quarto de dormir, que possui 150 lux. Pois ele pega também as medidas do nosso ambiente, como o comprimento e a largura, e a altura que será inserida a nossa luminária a 2.8. Podendo também ver aqui o tipo de ambiente e assim ver também qual seria o fator de perda luminosa deles. Podemos gerar relatório desse cálculo luminotécnico. Aqui em calcular. E aqui ele nos dá a quantidade de luminárias em quantas linhas e em quantas colunas que ele calculou. Um total de 5 neste ambiente. Vamos ir aqui em OK. Essas luminárias foram inseridas dentro do nosso projeto. Podemos realizar aqui isso em outro ambiente, indo aqui nos dois cantos novamente. OK,
colocar aqui como banheiro, que é o banheiro, deixa eu mostrar aqui o banheiro, as mesmas medidas, calcular, e aqui ele calculou 3 luminárias, então, mas ele arredonda para cima, inserindo 4, as 4 luminárias foram inseridas dentro desse ambiente. Vou inserir também na nossa sala, mesmas coisas, como sala, em calcular, ele calculou 4, estará inserindo duas linhas e 2 colunas de luminárias, ok, fechar, e aqui novamente clicando nos 2 cantos do nosso ambiente, aqui colocando em cozinha, em calcular, calculou 3, ok, e aqui foram inseridas as nossas luminárias. Apenas uma correção na parte do cálculo luminotécnico. Voltamos aqui no luminotécnico retangular, não girados, selecionar os 2 cantos opostos do nosso, selecionando ao ponto de luz, fechar. Lembre que, como se trata de um projeto que estava a 4 metros, lembre de alterar a luminária para, podemos colocar aqui a 3.8, calcular, e também alterar aqui na altura de inserção em 380 centímetros, ok? Agora sim, ele estará sendo inserido na altura corretamente. Após a inserção de todas as luminárias do nosso projeto, temos que identificar os pontos de comando dessas luminárias, inserindo os interruptores, vindo aqui na parte de sistemas, ou também podemos procurar aqui na parte do navegador de projeto, interruptor, que ele também estará presente. Mas eu vou vir aqui na parte de sistemas, em elétrica, dispositivo, iluminação, podendo aqui escolher qual tipo de interruptor. Eu estarei utilizando um simples com 2 teclas, neste nosso quarto, estando aqui, inserindo este interruptor, aqui também vou utilizar ele, na entrada podemos utilizar o mesmo também, e vou estar inserindo também, e através apertando o espaço, ele rotaciona a simbologia em 90 graus, e o Tab ele coloca no lugar certo, alinhada com a parede. Com a inserção de todos os nossos interruptores, podemos vir aqui que essas 3 luminárias, e vir aqui em cima podemos ver a parte de interruptor, clicando nela, selecionar chave, aqui, e aqui podemos ver que vai selecionar as 2 chaves. Apertando o Tab, ele vai selecionar apenas a parte da direita, como podemos ver, a parte azul fica apenas na tecla da direita. Apertando aqui, a tecla da direita estará responsável por essas 3 luminárias. Vindo aqui as mesmas coisas, selecionando as 3 luminárias. Em interruptor, selecionar chave, vindo na parte da esquerda dessa vez, apertando o Tab, ele apenas selecionará a tecla da esquerda, e assim, essas 3 luminárias estão com ponto de comando aqui. Eu só apenas também preciso vir aqui na parte da nossa proelétrica, vir aqui na parte de iluminação, atribuir pontos de comando. Vir aqui em continuar, ponto de comando A, aí pelo mesmo método, apertando o Tab, ele seleciona aqui, colocou o A, e na parte esquerda o B, agora o C, podemos inserir em todos os nossos interruptores, esse aqui de baixo como E e F.
agora em G e H. Todos os pontos estão nomeados. E quando clicamos nessa simbologia, aqui na parte das propriedades dela, podemos ver que o ID do comando já estou como A e esse aqui como B. As três luminárias estão com o mesmo ponto de comando determinado. Podemos vir aqui novamente, selecionar as duas em interruptor, selecionar chave e vir aqui apertando Tab, parte da esquerda. Aqui, selecionando novamente em interruptor, selecionar chave, indo na parte da direita, apertando o Tab novamente e selecionar apenas a tecla da direita. Pronto. Fazer o mesmo para o restante. Vou trocar aqui, vou colocar na parte vertical, interruptor, selecionar chave, colocar ele na tecla da esquerda, selecionando novamente as duas luminárias, interruptor, selecionar chave, na parte da direita, apertando o Tab, selecionando apenas a tecla da direita, está inserida os interruptores. Aqui na última parte, estarei novamente selecionando as luminárias, interruptor, selecionar chave, pegar a parte da direita primeiramente, ok, e selecionar as últimas três luminárias em interruptor, selecionar chave, vir aqui na tecla da esquerda, apertando o Tab. Pronto, todas as nossas luminárias estão com um ponto de comando definido. Podemos também conferir se realmente estão ligadas, vindo aqui na parte de iluminação e ver interruptores nos sensores de luminária ou ver luminárias do interruptor. Eu vou ver aqui em ver luminárias do interruptor, selecionar a tecla, qual lado eu prefiro, vou pegar esse aqui da esquerda e aqui ele me indicará que está ligado às três luminárias deste interruptor. Clicando aqui, apertando na parte aqui, e aqui ele identifica as três luminárias que aquele ponto de comando está associado. Vem aqui, deletar. E agora podemos inserir as nossas tomadas dentro do nosso projeto. Vou vir aqui na parte, novamente, em sistemas, parte elétrica, dispositivo e dispositivo elétrico. Vindo aqui novamente, subindo tudo. Podemos ver aqui as tomadas simples, 2P mais T, tomadas duplas, tomadas triplas. Eu vou inserir tomadas simples, novamente pelo mesmo comando do espaço, posicionar onde queremos, rotacionando. E aqui, na parte de cima, estarei colocando duas tomadas duplas. Aqui, inserir e inserir. Aqui na cozinha também colocar uma dupla mais ou menos aqui. E vou inserir mais tomadas simples. Aqui, rotacionando através do espaço. Inserir agora na sala. Inserir uma dupla aqui também. Outra aqui. Outra aqui. E no banheiro estarei inserindo essa aqui para o chuveiro e uma dupla perto da porta. Estava rotacionada certa. E ok, com todas as tomadas lançadas no nosso
projeto, temos que identificar que esta tomada é de banheiro. Então temos que entender que ela possui uma potência diferente das demais. Clicando nela, indo aqui na parte das propriedades do Revit, podemos ver o ponto que ela foi inserida, a 0,3 do térreo, e também qual sua potência aparente e seu fator de potência. Como é uma chuveiro, temos que alterar essa potência aparente, vindo aqui e colocarmos 7500 volt-ampere e um fator de potência de 0,95. E também temos aqui embaixo, além da potência, o tipo de carga, podendo vir aqui em trocar, apertando nos 3 pontinhos na parte da direita, e podemos identificar ela como o de chuveiro equatorial. Ok? Agora essa tomada está com a potência certa, o fator de potência e qual é o seu tipo de carga. As demais também têm as mesmas propriedades, podendo às vezes colocar uma tomada de 100 volt-ampere e de 220 e também podendo trocar seu tipo de carga e tudo mais. E também, por se tratar de uma tomada de chuveiro, ele possui uma altura mais elevada, podendo vir também aqui na parte das propriedades dele e elevação do ponto, podendo assim alterar para uns 2 metros, enter, e agora podendo vir aqui, apertando a parte do 3D apenas com essa ferramenta de caixa de seleção ou o comando BX, apertando, podemos visualizar a inserção. Só aumentar o tamanho dessa nossa caixa, e assim podendo ver que ele está inserido a 2 metros do nosso piso. Após a inserção de todas as simbologias, podemos inserir nossos quadros de cargas. Mas primeiramente eu vou vir aqui novamente na parte do plugin do Proelétrica, na parte de dimensionar em calcular centro de carga. Sample janela, sim, selecionaremos todas as nossas simbologias, apertando aqui em cima na parte em concluir, indicar somente o centro de carga, sim, e aqui foi indicado o nosso centro de carga. Mas estarei colocando mais ou menos nessa parte, apagando aqui a orientação. Agora, para inserir o nosso quadro de cargas, vindo aqui em sistemas, elétrica, equipamento elétrico, e temos aqui todos os tipos de quadro de distribuição. Vou escolher esse aqui do Schneider Pragma e rotacionando novamente, podemos inserir o nosso quadro de cargas aqui. Vindo nele, podemos ir aqui em selecionar a força, o número de polos e a tensão. Podemos ir aqui em botar em trifásico em 380. Ok. Agora, podemos ir aqui em cima e ver que o sistema de distribuição está com 220 volts trifásico. Agora, com o quadro inserido, temos que inserir os nossos eletrodutos no nosso projeto. Vindo aqui na parte de inserir eletroduto, vamos escolher pelo teto, o diâmetro é circular corrugado de PVC amarelo Tigre Flex. E aqui temos algumas opções de como inserir. Inserir apenas um trecho, continuar inserindo, ou vários na horizontal ou vários na vertical. E também o traçado que ele irá escolher, a menor distância, uma curva de 45, uma curva de 90, duas curvas e tudo mais. Vou colocar vários na horizontal, em inserir, e estarei selecionando em janela esses 3 luminárias. Precisão, ok. E está inserido os nossos eletrodutos. Vindo aqui novamente, inserir eletroduto. Estarei ligando essas luminárias.
Agora podemos voltar aqui e continuar inserindo pelo teto. Vamos inserir essas últimas, que são apenas 2 simbologias. Agora vamos inserir até essa tomada e essa tomada até esta luminária, como essa aqui também. Podemos ir aqui na parte da luminária e ligar até essa tomada e assim continuar inserindo as tomadas. Assim como aqui no lado da outra, vou vir aqui, cancelar o comando e inserir no tudo novamente. Vou colocar aqui pela parede em inserir e ligar essas 2 simbologias. Voltando aqui, cancelando novamente, colocar pelo teto, inserir e vou ligar toda essa parte de cima do nosso projeto ao quadro. Vindo aqui, essa luminária, eu vou ligar essa luminária também a este interruptor que eu tinha esquecido. Acho que agora sim, toda a parte da tubulação dos eletrodutos está inserida na parte de cima da casa. Vamos para a parte de baixo, aqui pelo teto novamente. Aqui estaremos vindo esses 2. Podemos ir aqui e ligar essas 2 luminárias e ligar essas demais coisas. Temos que ligar isso e agora cancelando novamente e inserir pela parede esses 2 aqui. E acho que agora todas as nossas simbologias estão ligadas ao nosso quadro. Podemos ir aqui na parte do 3D. Vou alterar aqui a disciplina para a parte elétrica. E podemos ver todo o lançamento dos nossos eletrodutos. Eu esqueci de ligar essa parte de baixo no nosso quadro. E inserir pelo teto. Selecionar essa luminária até o quadro. Voltando aqui. E pronto. Todo o nosso lançamento dos eletrodutos está ligado. Como eu tinha dito antes, podemos ir aqui em alterar para a arquitetura novamente. E podemos ver as simbologias inseridas. Voltando aqui para a nossa planta de piso térreo, podemos dar uma conferência se realmente todas as simbologias foram ligadas a este quadro. Indo aqui nele, apertando o Tab, ele vai selecionando cada vez mais as ligações que estão ligadas a este quadro. Dando um clique no botão esquerdo do mouse, selecionamos, aqui vamos fazer múltiplas categorias selecionadas, e podemos esconder todas essas seleções que fizemos. Apertando o comando HH, ele esconde todas as simbologias que estão ligadas. E aqui podemos ver que essas 3 simbologias não estão ligadas ao nosso quadro. Para voltar a aparecer todas essas simbologias que estão ligadas ao quadro, apertando HR, ele volta com todas as nossas simbologias. Agora sim, podemos vir aqui em inserir eletroduto, em inserir pelo teto, vamos inserir essa aqui nessa, essa aqui nessa e essa aqui neste interruptor. Dando aqui, novamente vindo aqui no quadro, virando Tab e selecionando todas com o HH. Agora podemos ver que todas as simbologias estão ligadas ao quadro. Apertando HR novamente para voltar a mostrar as simbologias. Podemos agora definir
os circuitos, na parte aqui do Proelétrica em atribuir circuitos. Como podemos colocar como uma fase, 2 fases, 3 fases, a descrição do circuito, como iluminação, tomada, chuveiro e tudo mais. Vou ver aqui a iluminação 1, iluminação, atribuir circuitos, uma fase só, e iluminação quarto. Ok, definir, seleção por janela sim, eu estarei selecionando as nossas luminárias do quarto. Concluir. Pronto, o primeiro circuito foi definido. Aqui atribuir circuito novamente, iluminação banheiro, definir janela sim, selecionar as 4 luminárias, concluir, vindo aqui novamente atribuir circuito, iluminação sala, definir sim, selecionar essas 4 luminárias, concluir novamente, atribuir circuito, iluminação cozinha, definir, selecionar por janela sim, essas 6 luminárias, concluir. Agora vindo novamente aqui em atribuir circuitos, em tomadas de quarto, aqui em definir, vou selecionar individualmente, temos aqui essa, lembre sempre de clicar quando aparecer esse maisinho. Precisa, essa assim, e aqui precisamos selecionar as 2 tomadas. Acho que todas as tomadas agora foram selecionadas. Em concluir, mais um circuito foi definido. Eu vou criar aqui atribuir circuito como tomada banheiro, definir apenas essas 2, concluir, pois essa aqui eu vou aqui atribuir circuito como chuveiro, definir, não, pera aí, esqueci de trocar o botão bifásica, definir, não, e definir essa tomada como a do banheiro. Vou aqui em atribuir circuito, vamos colocar aqui as tomadas, vamos colocar tomadas cozinha, definir, seleção por janela não, eu vou inserir manualmente as 2 e as demais tomadas da nossa cozinha. Definido, ok. E agora o nosso último circuito, tomadas sala, definir, não, essa aqui, essas 2, pronto. Acho que todas as tomadas em iluminação foram definidas os seus circuitos. Para podermos dar uma olhada melhor, podemos clicar aqui no quadro e em criar tabelas de painéis. Vamos usar o modelo padrão. E aqui está todos os 9 circuitos que criamos. Com o esquema, com o fator de potência. E as potências aparecem em cada fase em A, B e C. Podendo vir aqui, podemos vir na parte de dimensionar em balanceamento de fases. Selecione o quadro, selecionar este quadro. Fechar. Agora voltando aqui no quadro, podemos ver
que os quadros foram balanceados em cada uma de suas fases. Essas tabelas que o próprio Revit cria são totalmente editáveis, podendo tirar a linha, trocar a ordem entre elas. Por exemplo, eu quero colocar o chuveiro para baixo. Pronto, para deixar essa iluminação em primeiro, depois as tomadas e depois o chuveiro. Após a visualização do nosso quadro de cargas, podemos voltar aqui para a planta de piso térreo e podemos dimensionar tanto a fiação, tanto a nossa tubulação. Primeiramente, vamos dimensionar a fiação, vindo aqui na parte de dimensionar fiação. Escolhemos o quadro que queremos dimensionar a nossa fiação, ok. Pede um alinhamento. E aqui está o dimensionamento de capacidade de corrente, que seria o método que queremos utilizar, como A1, A2, B1, B2, C, e assim por diante, como fios cabos com PVC, com EPR ou XLPE, e assim por diante. Escolher esse método aqui. A queda de tensão dos circuitos em 4%, podendo ser alterável. A fiação de cobre ou alumínio, o FCA, o FCT. E aqui, se queremos gerar o relatório em RTF, em HTML, TXT, ou não gerar relatório. Atribuir rotas. Balancear fase é a mesma função que utilizamos agora há pouco, entrando na parte aqui de rotas de fiação. Balanceando. Aqui podemos gerar planilha e exportar planilha também. Vou tirar a planilha que ele gera aqui dentro do Revit ou exportar para um Excel. Vou exportar para demonstração. Ok. Aqui está todo o resultado do nosso dimensionamento que foi inserido anteriormente com o comprimento e agora os resultados das bitolas e da proteção. Podemos vir aqui na parte de alterar ou alterar a parte dos circuitos ou também alterar o resultado que deu, o tamanho da bitola da fiação e a proteção, podendo sim fixar o resultado e poder dimensionar novamente. Ok? Aqui o arquivo TXT. Vamos abrir o Excel, ativando as macros. Podemos ver aqui todo o dimensionamento da nossa fiação através de uma planilha do Excel. Fechando aqui. E agora a indicação da fiação no desenho deve inserir sobre a linha de chamada, ou a linha do eletroduto, ou inserir com legenda. Vou inserir sobre a linha do eletroduto. E aqui também temos a opção de indicar, além da fiação, outras coisas, como o diâmetro de tubulação e a ocupação. Vou apenas adicionar o diâmetro. Apertando em continuar. Inserir colher. Às vezes, a fiação não consegue ser inserida no eletroduto, no caminho do eletroduto, e assim podemos inserir com linha de chamada. Usando aqui na parte do térreo. É a mesma planilha do Excel, só que inserida aqui dentro do nosso Revit para posteriormente poder inserir essa tabela dentro de uma folha e poder exportar como PDF posteriormente. Aqui, a nossa planta térreo. Toda a fiação foi dimensionada e inserida dentro do nosso projeto. Podemos ver que para cá saiu esses números de circuitos e para baixo esses outros números de circuito. Com a fiação dimensionada e lançada, também podemos agora voltar aqui em dimensionar e dimensionar a tubulação elétrica. Selecionar a tubulação a dimensionar, selecionaremos todas. Concluir aqui em cima novamente, manter diâmetro decente, não quero que corrija. Se conseguir
utilizar um diâmetro menor. Vou utilizar. E aqui está todo o nosso dimensionamento dos nossos eletrodutos. Como número de fios, número de curvas, comprimento de cada um, dimensão e ocupação máxima de cada um, utilizado e a seção de cada um. Podendo sim alterar igualmente como fizemos na fiação, ou também podemos vir aqui selecionar um e gripar. Ele irá gripar na tela que seria este eletroduto. Se eu selecionar este aqui e gripar, ele seleciona o eletroduto que eu gripei. Apertando em OK. Atribuir o resultado de dimensionamento de tubulação, sim. E toda a nossa tubulação estará dimensionada. Após a inserção da nossa fiação e do dimensionamento da tubulação e da fiação, podemos seguir para uma parte mais do detalhamento em tudo isso, como inserindo diagramas, unifilar e multifilar, legendas, indicações no nosso projeto e tudo mais. Podendo vir aqui na parte de diagramas, legenda, podemos vir aqui gerar o diagrama unifilar, em OK, o símbolo do circuito, podemos gerar planilha de acordo com esse nosso diagrama unifilar. Podemos identificar o índice de curto-circuito, se tem DPS, DPS fase, DPS neutro, e assim por diante, em OK. E aqui está gerado o nosso diagrama unifilar no quadro de carga. Podemos também gerar o multifilar. Continuar. E aqui está todo o nosso diagrama multifilar. Voltando aqui novamente, vou fechar esse dimensionamento aqui dos nossos diagramas. Voltando aqui na parte do térreo, podemos inserir a legenda também, nessa mesma aba, em legenda, gerar a vista atual, continuar. Ponto superior esquerdo. OK. Ele gerou aqui dentro. Só voltar. Pensei que ele ia gerar uma tabela fora da nossa planta de piso. Vamos ir aqui novamente em agenda, continuar e inserir a nossa legenda a um lado, como as tomadas, interruptor, ponto de luz e o quadro de distribuição. Por fim, podemos também vir aqui na parte de indicação. Essa parte dos interruptores já está lançada. Podemos vir aqui então na indicação das luminárias, inserção, indicação de luminárias. Podemos vir aqui e selecionar a tag, essa tag de luminárias teto, aplicar em todas as luminárias, ou você mesmo pode manualmente inserir, em qual você precisa. Continuar. Todas as tags agora estão inseridas de acordo com a potência do nosso ponto, com o número do circuito e o ponto de comando de cada uma delas. Além de que, também podemos usar o próprio Revit aqui em anotar e identificar por categoria. E podemos às vezes anotar aqui o diâmetro, mas já está dito. Mas também podemos vir aqui clicando nele, alterando a propriedade e colocando a descrição desse conduíte como eletroduto flexível corrugado em PVC, na cor amarela, anti-chamas, conforme a norma. Temos aqui também a indicação das tomadas. Não vou aplicar todas as tomadas. Podemos vir aqui em altura do ponto, ou também a potência ativa, a potência do ponto da tomada, o tipo de carga e tudo mais.
Vir aqui, vou inserir essa tomada aqui, que está inserida a 0,3 metros do piso. Também podendo vir aqui indicar coisa como a potência ativa, continuar, só mover a altura. Também temos a potência, que é a ativa, que é essa aqui, mas também podemos ir aqui nas propriedades novamente em alterar tag de potência, assim vai para volt ampere. A descrição do material seria um conjunto montado de uma tomada, 2P mais T de 10 amperes, 4x2, e assim por diante. Ao fim da gravação, reparei que o quadro estava inserido em cima de uma porta, portanto eu estaria aqui só apenas alterando o local dele. Vou apagar essas tubulações, vindo aqui em apagar trecho de eletroduto, essa ferramenta de inserir eletroduto, apagar trecho, estaria apagando esse e esse. A feição irá continuar aqui, mas podemos vir aqui apenas mover ele com a ferramenta MV. Vamos selecionar aqui, mover ele um pouco para cá. Agora sim, voltando aqui, vamos reinserir a tubulação, inserir esse trecho para cá, este trecho para cá, e aqui apenas corrigir a nossa indicação